Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula complementar, não está na apostila, então eu não vou marcar aqui páginas de apostila, mas eu vou mostrar para vocês aqui dois livros que eu estou utilizando para elaborar essa aula. É esse daqui, Técnicas de Redação, é da Branca Granatic, eu gosto muito dessa autora, e este daqui também dela, Redação, Humor e Criatividade. E aqui nós vamos tratar exatamente deste capítulo, o esquema básico da dissertação. É claro que a gente já sabe, vocês já sabem, vocês fizeram, eu vi a prova, estava muito legal. E aqui também, onde ela trata bastante da questão da opinião e do argumento. Então, o que eu estou percebendo que a gente precisa dar uma melhorada? É na nossa conclusão. Então, hoje eu vou falar especialmente deste elemento textual. Eu vou tratar também, já aproveitando, como nós estamos falando da conclusão, eu vou falar da proposta de intervenção. Eu sei que ainda é cedo para a gente pensar em Enem, para a gente pensar em vestibular, mas é legal a gente já ir treinando e a gente já ir pensando, porque se eu tenho uma tese, se eu defendo este ponto de vista no texto, é claro que eu preciso pensar numa proposta de solução, numa proposta de intervenção. Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês como a gente pode tratar disso nas nossas conclusões. Uma vez que a maioria dos temas, a maioria dos nossos exercícios, das nossas propostas, são de vestibular e são temas sociais. Então, a gente precisa tratar exatamente disso, certo? O que é a conclusão? A conclusão é a parte final do meu texto, então eu tenho que pensar que meu texto ele precisa fechar, ele tem esse raciocínio que eu entro com a minha opinião, com a minha tese, eu desenvolvo os argumentos em torno disso, então quando chega a conclusão eu vou fechar. A gente costuma dizer fazer o fechamento. Então é claro, vocês já sabem que neste momento, o que eu faço? Eu faço o resgate da tese. Eu faço uma síntese daquilo que eu já disse. Ótimo, perfeito. Nessa aula, nos slides, eu vou colocar para vocês algumas dicas de elementos de coesão que fazem parte e que a gente precisa colocar para iniciar esse parágrafo de conclusão. Mas vamos falar agora rapidinho o que seria a proposta de intervenção. Bom, em primeiro lugar, a palavra proposta. Se a gente parar para pensar, é um substantivo que vem do verbo propor. Então, em primeiro lugar, você não vai dar uma solução. Porque se você soubesse resolver os problemas sociais, você já seria um presidente, governador do estado, prefeito, porque não é solução. Tem muita coisa que a gente sabe que não tem solução. Você só vai propor uma ação para intervir, para melhorar aquele problema que você está discutindo na sua redação. Pode ser violência contra a mulher, pode ser trabalho infantil, pode ser lei seca. Então, uma proposta que vá intervir nesta ação que vem ocorrendo. E, obviamente, em primeiro lugar, antes de pensar na proposta de intervenção, ela precisa articular direitinho com o seu projeto de texto. Você não pode colocar uma proposta que em nenhum momento você citou nos seus argumentos, você citou no seu desenvolvimento. Precisa estar articulado, precisa ter este caráter de concatenação dos parágrafos, de projeto de texto, de linha de raciocínio coerente, certo? Como que isso vai ser? Então, veja bem, pessoal, na minha proposta de solução, eu preciso colocar as perguntinhas. O que? Essa medida de ação. O que você está propondo? É um projeto? Então vamos lá. Como que você vai trabalhar com isso? Depois, como? O detalhamento. Certo? Então você precisa especificar certinho. Esse como, você precisa dizer como que isso vai acontecer em longo prazo, em curto prazo, né? Se você vai propor lá para a lei seca, como que vai ser? Então, é alguma ementa em alguma legislação? Vai ter uma ação direta? Quem vai executar isso? Entendeu? Você precisa nomear quem do governo. São os policiais? São as autoridades?
Quais autoridades? E depois o para quê. Esse para quê seria a finalidade, ou seja, você precisa dizer para que isso? É para diminuir o número de acidentes no trânsito? Então a gente precisa deixar isso certinho. Isso precisa estar de acordo com o meu projeto de texto, com o meu planejamento. Eu preciso planejar o que eu vou escrever, eu preciso pensar na tese, eu preciso planejar os exemplos que eu vou colocar ali e já planejar como que eu vou concluir, aonde eu quero chegar com o meu texto, quais são as medidas, as ações que eu vou colocar de intervenção na minha conclusão. Aí sim, gente, eu tô realmente fazendo uma redação completinha, com uma linha de raciocínio, com unidade de sentido, coeso, coerente, certo? Esta vai ser a aula de hoje. Então, eu vou passar nos slides para vocês, vou ler uma redação e propor 3 conclusões. Vocês vão ver ali que eu elaborei 3 conclusões e vou discutir com vocês. Vai ter um vídeo também que eu peguei no canal do Enem, um vídeo, uma professora explicando para vocês exatamente isso com outra visão, com outros exemplos, o que é legal. E aí uma proposta, então, para vocês redigirem uma conclusão. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma boa proposta de intervenção para a redação do Enem. Se você tem dúvidas ou sempre acaba esquecendo algum detalhe importante, seus problemas acabaram. É só conferir esse vídeo até o final. Mais do que problematizar um assunto, apontando suas causas e consequências, é importante que você apresente possíveis soluções. No Enem, a proposta de intervenção é obrigatória, tem até uma competência específica para avaliar essa parte do texto. Eu vou te mostrar agora que não tem muito segredo. Então, identifique primeiro o que foi apresentado como problema em seu desenvolvimento, para, a partir daí, pensar em formas de resolvê-lo. Isso é necessário porque os avaliadores irão observar se a sua proposta está articulada à discussão. Uma coisa muito importante sobre a proposta de intervenção, ela precisa respeitar os direitos humanos. Qualquer proposta que desrespeite os direitos básicos do cidadão está zerada. Há 5 partes importantes da proposta. Anota aí. Ação interventiva, agente, modo, meio, o efeito e o detalhamento. A ação interventiva responde à pergunta: o que deve ser feito para solucionar o problema? O agente responde à pergunta: quem vai executar a ação? Já o modo, meio, responde à pergunta: como se executa a ação? Por meio do quê? O efeito responde a pergunta para quê? Ou seja, qual é o propósito, a finalidade dessa proposta? E por fim, ao detalhamento. Ele responde a pergunta: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Agora vamos identificar cada um desses elementos em uma proposta. Considerando os aspectos mencionados, fica evidente a necessidade de medidas para reverter a situação. O Estado deve investir na formação dos futuros docentes, criando novas disciplinas curriculares que discutam a inclusão de surdos nas escolas e preparem de forma apropriada os estudantes dos cursos de licenciatura. Dessa forma, será possível garantir uma educação que, de fato, integra indivíduos e promove a plena construção de conhecimentos. Só então seremos uma sociedade que promove a igualdade de direitos. Lembre-se de ser específico. Por exemplo, qual esfera governamental? Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo? Você pode citar algum ministério em particular? Nós escrevemos um post sobre as funções de cada agente da proposta. Clica aqui para você entender um pouco mais. É importante esclarecer que a proposta de intervenção vem de forma mais coerente no parágrafo final, mas não está proibida de aparecer no desenvolvimento, desde que depois da apresentação de um problema, né? Então é isso. Bons estudos. É isso. Bom, gente, como nós conversamos, como deve ser uma boa conclusão? Como vocês já sabem, e eu venho falando já há tempos, é aquela que reafirma o tema, a tese proposta, o que você propôs, a ideia central na introdução. É aquela que explicita um posicionamento e ou questionamento, desde que coerente com o desenvolvimento. É aquela que extrai uma dedução ou demonstra a consequência dos argumentos que foram desenvolvidos.
é aquela que não apresenta informações novas, pois se ainda há informação nova a ser inclusa na sua dissertação, é sinal que o desenvolvimento ainda não terminou. Então, o seu texto está sem conclusão, você ainda está desenvolvendo. Não basta só colocar o portanto. É aquela que é sucinta, tem apenas um parágrafo, ou um parágrafo e uma frase que seria o gran finale. É aquela que não tem verbos no imperativo, ou seja, ela não tem aconselhamentos. Então, não faça isso. Fica uma conclusão muito catequética, destoa do restante do texto. Isso não é legal. Frases, então, para você iniciar a conclusão. É também muito comum, eu vejo muitas conclusões que não têm essa ideia amarrada ao parágrafo anterior. Então, geralmente, na conclusão, nós iniciamos com frases assim: em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em suma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados ou levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, ou por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados. Podemos ainda iniciar a conclusão com apenas uma conjunção coordenativa. Logo, portanto, por isso, certo? Agora, toma muito cuidado. Não é assim uma receita, eu vou pegar essa terceira frase porque eu gostei. Tá, se eu colocar, levando-se em consideração esses aspectos, obviamente eu tenho que ter mencionado mais de um. Se eu quero colocar pela observação dos aspectos analisados, obrigatoriamente a minha dissertação ela teve que fazer uma análise, certo, gente? Então eu tenho que ver esse encadeamento lógico do meu texto. Eu tenho que ver como está o desenvolvimento do raciocínio dentro do meu texto. Depois que eu fiz a minha conclusão, retomando a tese, resgatando o que eu disse, agora eu vou colocar, então, a minha proposta de intervenção. Aí, obviamente, eu vou amarrar. Entende-se que, conclui-se que, percebe-se que, resta aos homens ou é imprescindível que todos se conscientizem de que, é preciso que, é necessário que ou faz-se necessário que. Veja, eu estou colocando aqui já uma ideia de como eu vou iniciar a minha proposta de intervenção, ok? Então, imprescindível, necessário, conscientização, certo? Vamos ver agora uma redação que eu selecionei aqui para ler com vocês. Essa redação eu peguei nesses livros aqui que eu mostrei para vocês da Branca Granati, que é uma redação de aluno. Eu vou mostrar para vocês aqui as 3 conclusões. A disputa por uma vaga nas tradicionais universidades do país torna-se cada vez mais acirrada. Ingressar no ensino superior tem exigido muito preparo e dedicação dos futuros universitários. A cada começo de ano, milhares de estudantes não conseguem atingir seus objetivos e partem para uma nova luta. Mas, para aqueles que venceram, a parabenização dos veteranos vem em forma de brincadeiras, ora violentas, ora abusivas, ora sadias, e o problema começa nas brincadeiras do primeiro tipo. O trote tem causado, recentemente, amplas discussões sobre o seu destino, sua total proibição ou a mudança na forma como é aplicado. Isso vem ocorrendo pelo fato de o trote ter deixado sua característica original de integrar o calouro ao meio universitário, por meio de brincadeiras tradicionais como pintar o rosto, raspar o cabelo, para se tornar, muitas vezes, constrangedor e agressivo. A Assembleia Legislativa de São Paulo criou uma legislação especial para trotes, algo que as universidades não possuíam, pela qual um aluno que empregar trotes sobre coação ou agressão ao calouro pode ser punido. Essa atitude extremada ocorreu após brincadeiras sem limite e inconsequentes de alguns veteranos, as quais levaram à fatalidade, a morte em 99 de um calouro da Faculdade de Medicina da USP. Porém,
A mudança proposta em relação ao trote vem ocorrendo pelo chamado trote civilizado, em que os estudantes recém-chegados à universidade fazem gincanas de arrecadação de alimentos que são distribuídos aos pobres e contribuem com doações para o banco de sangue dos hospitais e fazem campanhas sociais à população desassistida, além de replantarem árvores. Então aqui, pessoal, nós temos uma dissertação. O tema está logo na primeira frase ali, né, no tópico frasal, e ele fala assim: mas para aqueles que venceram, a parabenização dos veteranos vem em forma de brincadeiras, ora violenta, ora abusiva. Então aqui, na verdade, está a tese dele. Então, ele tem que apresentar, lógico, no decorrer do texto, isto. Aí ele fala do trote que vem causando amplas discussões. Ele fala exatamente do trote que é abusivo, que não é mais aquela brincadeira como pintar o rosto e raspar o cabelo. Aí ele põe um argumento de autoridade, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que criou uma legislação especial para isso, e ele fala por quê, porque essa atitude extremada ocorreu com uma morte. Aí ele fala que o trote vai continuar e que os estudantes vão então fazer uma atividade de recreação, de gincana, algo civilizado. Então isso tudo eu estou lendo assim rapidamente, mostrando para vocês que eu tenho aqui praticamente como deve ser a minha conclusão. Eu vou resgatar a ideia do trote, certo? Que ele vai continuar e automaticamente eu já sinalizei. Eu falei o trote civilizado. Então vamos ver as conclusões. Primeiro, assim sendo, o trote violento tem que ser proibido e o trote civilizado deve ser liberado. Como o trote é a única forma que os veteranos têm para premiar todo o esforço dos calouros na luta pelo ingresso na universidade, ele é aplicado todo ano. Temos o trote bom e o ruim, mas o problema, é claro, está no ruim, razão pelo qual esse tipo de trote tem que ser evitado. O trote civilizado deve ser difundido cada vez mais pelo país para que este novo século seja a usual forma de os veteranos recepcionarem os calouros. Isso é importante não só para a tranquilidade social, mas também para que os universitários deem uma verdadeira lição sobre cidadania. É claro que a conclusão 3 seria a ideal, né, gente? A primeiro porque ela está uma conclusão apressada. Ele fala, assim sendo, o trote violento tem que ser proibido. E ele não fala como, fica nesse tem que. Está muito coloquial e deve ser liberado. Quer dizer, como? Está apressada, uma frase apenas. Destoa do restante do texto que a gente vê que tem parágrafos bem desenvolvidos. A conclusão 2, embora esteja um parágrafo aí mais desenvolvido, ele coloca, é a única forma que os veteranos têm para premiar. Quer dizer, na dissertação ele já falou que existe gincana, que existe campanha de doação de sangue. Então, esse é a única forma, tá confuso aí com o restante do texto. Depois, aqui ele fala, temos o trote bom e o ruim. A palavra bom e ruim também está bem pobre aí, muito coloquial. E esse temos, em primeira pessoa, também não está legal, está destoando do restante do texto. Então, agora, esta terceira, ela retoma o que disse. O trote cidadão, ou seja, o trote civilizado, deve ser difundido e não tem que ser, deve ser, cada vez mais pelo país, para que neste novo século, porque foi uma redação lá do início do século 21, anos 2000 e pouco, seja a usual forma de os veteranos recepcionarem os calouros. Então ele não fala que é a única, uma forma usual, uma linguagem que condiz com o restante do texto, mas também para que os universitários deem uma verdadeira lição sobre cidadania. Perceberam? Então aqui está atrelado ao que foi discutido no texto e nos parágrafos anteriores, quando fala de civilizado, cidadania, então quando ele fala sobre arrecadar alimento, doação de órgão e tudo mais, certo? Então essa seria a conclusão adequada. Bom, agora nós vamos falar sobre a proposta de intervenção.
como é que nós temos que fazer? Geralmente a proposta de intervenção, como eu já disse anteriormente, ela é uma proposta. Então você propõe uma intervenção, você propõe uma ação. Qual vai ser o agente? Quem é que vai fazer isso acontecer? Como que isso vai acontecer? Vamos detalhar. E qual é a finalidade? Como mais ou menos eu vi aqui na conclusão anterior, os universitários, uma nova forma de recepcionar os calouros, dando uma lição de cidadania, como foi dito já no texto, as gincanas recreativas. Então vamos lá. Já pensando no Enem, a minha proposta de intervenção está na última competência do Enem, na 5ª competência, que precisa respeitar os direitos humanos. Então toma cuidado para não fazer uma redação fazendo alguns recortes com discriminação, com discursos ideológicos preconceituosos. Então toma cuidado para não ferir os direitos humanos, porque isso não é legal. Quando eu falo que não é legal, não é da gíria. Eu estou falando que existe uma lei hoje que defende isso. Então toma cuidado, porque a sua redação ela pode ser desconsiderada do processo, caso você esteja participando de um processo seletivo, um vestibular, tá bom? Outra questão, atualidades. Para que você consiga fazer uma dissertação, argumentar, elaborar uma proposta de intervenção. Na verdade, é primordial, obrigatório que você tenha conteúdo, que você tenha esse repertório. Isso eu já falei nas aulas anteriores também. Então você precisa acompanhar noticiário, você precisa ler sites de notícia, tá acompanhando de uma maneira geral. Senão você não vai conseguir propor um texto e nem propor soluções que sejam viáveis para o problema que você aborda. Aí, sem querer, você acaba caindo num contexto de clichê, de enrolar e não escrever nada que condiz com o restante do texto. E aqui exatamente aquilo que eu coloquei: ação, agente, modo e fim. Coerência. A sua proposta ela precisa estar articulada, ela precisa estar coerente com os argumentos que você utilizou na redação, como essa do trote cidadão que eu comentei agora para vocês. Então precisa ter esse encadeamento lógico. Detalhamento. A sua proposta ela precisa estar com um detalhamento de como você propõe que seja feito essa sua intervenção. Explicar, então, citar quais os meios, quais os participantes, para não cair naquele discurso comum: é preciso investir na educação, ponto. O governo tem que investir mais na saúde. Como, gente? Quem é esse governo? Sabe? De que esfera você está falando? É no legislativo? É o governador do estado? Como deve ser feito isso? Então você precisa deixar isso mais claro para não ficar vago. E a viabilidade? Como que vai ser realizado? É possível realizar? É preciso acabar com a fome no Brasil. Gente, como que a gente vai acabar com a fome assim? Então, de que maneira? Coloca uma viabilidade, algo que seja realmente menos fantasioso e que seja pertinente e que seja realizável. Tudo bem, pessoal? Então, vamos agora para a atividade proposta. Já coloquei aqui para vocês, então, como nós vamos fazer uma proposta de intervenção, lembrar certinho o modo, a ação, o agente e o efeito. Leia atentamente as dissertações que nós já fizemos aqui no último bimestre. Fizemos várias. Verifique, então, se na conclusão destes textos você faz uma conclusão legal, que você retomou a tese, que você apresentou um fechamento para a ideia que você colocou na introdução. Faça essa revisão. Em qual destas conclusões você propõe ou você opina alguma mudança na sociedade, alguma proposta aí de intervenção? Então, com base no que nós aprendemos hoje nesta aula, você vai escolher um desses textos para redigir uma conclusão nova. Você vai reestruturar a sua conclusão, colocando uma proposta de intervenção. Caso já tenha uma proposta aí na sua redação, elabore outra. É um treino, gente, é um exercício. Então, elabore uma outra que seja coerente, que esteja adequada com o texto selecionado e que seja
possível de você fazer essa substituição. Antes de pensar na proposta de intervenção, verifique se as relações estabelecidas entre os parágrafos desse seu texto estão coesas, a fim então de que você pense numa conclusão com uma proposta adequada. Perfeito? Esta é a aula de hoje, pessoal. Bom, gente, essa foi uma aula diferente. Nós não trabalhamos então com apostila, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido direitinho e mais. O exercício, como eu disse, é para você pegar uma dissertação sua, dar uma olhada na conclusão e fazer aí uma revisão. Como que você poderia melhorar, como que você poderia pensar em uma proposta de intervenção, e aí a gente conversa sobre isso nas nossas aulas síncronas, certo? Continuemos aqui nessas aulas remotas, mas ao mesmo tempo bem próximos. Eu pensando em como melhorar aqui as nossas aulas, os nossos encontros, e vocês aí fazendo o trabalho de vocês, a lição de casa. Tchau, gente!